Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão vocês aonde vocês se encontram, sejam no Brasil, sejam ao redor do mundo, aonde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção, é um prazer falar para você. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, apoiam o canal, as pessoas que mandam contribuições pra gente. Obrigado do fundo do coração, em meu nome, de Fabiana e de nossa família. E quero também agradecer a você que nos presenteia, que nos brinda, que nos honra com a sua atenção em estar o quê? Ouvindo os nossos vídeos. É um prazer, é uma honra falar para você, grandioso ser cósmico, onde quer que você se encontre, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muito obrigado. E pessoal, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um vídeo de relatos bem interessante. As coisas estão começando a fluir, a pegar de novo a rotina. Meu pai volta já para segunda-feira retomando a sua vida lá em Guaxupé, né? Algumas pessoas perguntam muito, e seu pai? Bom, eu até iria com o meu pai para Guaxupé, mas a minha irmã e meu cunhado e o meu irmão, né? Minha irmã e meu cunhado vão levar o meu pai e o meu irmão para Guaxupé e vão ficar lá até terça-feira. Então, eu e a minha Fábio Lindona ficamos incumbidos de cuidar das minhas sobrinhas, as filhas da minha irmã, e nós estamos aqui para dar o apoio que eles precisarem daqui. E a minha irmã está, né, amanhã cedo, junto com o meu cunhado, levando o meu pai e o meu irmão para retomar a vida em Guaxupé e vai ficar com eles até terça-feira lá para, né, para, como dizer, uma nova vida, um novo estilo de vida e assim, é um recomeço, né? Minha mãe se foi, mas eles vão continuar aí. Então, eu que iria para o final de semana ficar fora, né? Vou me encontrar aqui e cuidando das minhas sobrinhas, que é um enorme prazer. Estou eu e aqui a minha Fábia Lindona. E, né, Fabiana tá. Eu tô meio corrido porque foi muito. A gente foi. Eles estavam aqui agora há pouco, agora são 23 horas e 34 minutos. E eles estavam aqui agora há pouco. A gente teve uma conversa, teve uma pequena confraternização, uma janta de despedida. E aí palavras de apoio, né? Passando apoio, segurança uns para os outros, passando segurança e apoio para o meu pai, para o meu irmão. Então, deu uma atrasadinha aí na minha gravação do vídeo, né? Que a gente está fazendo ao vivo às 23 horas e 34 minutos. Então, não deu para começar mais cedo, porque a gente estava num período aí, num momento de despedida, dar força uns para os outros, a gente dá força para o meu pai, para ele recomeçar a sua nova jornada de vida, depois que ele praticamente do acidente na qual minha mãe veio a falecer. A gente trouxe ele para Uberlândia e agora é que ele está retornando para Guaxupé, né, lá no sul de Minas, e aí por isso deu uma atrasadinha, tá bom? Mas todos estão bem, né? É um novo recomeço, né? Vai exigir muita paciência e, como vocês sabem, nós somos personagens e nós ficamos muito presos aos sentimentos. Essa dimensão já nos proporciona, desde que nós nascemos ou no que nós criamos algum vínculo afetivo, nós temos amarras uns com os outros, né? E quando essas amarras são rompidas, eu até a Fabiana a gente estava discutindo, né? O Deus dessa dimensão, que são os alienígenas malevolentes, que não existe Deus coisa nenhuma, são muito sádicos mesmo, né? Igual no caso, eu estava conversando com um amigo meu que a mãe dele morreu há pouco tempo, no dia do aniversário dele, né? Aí até falei pra ele, poxa, cara, acabou seu aniversário. Não, acabou, Marcelo, acabou. Eu sempre fui muito entusiasmado e alegre com o meu aniversário, porque sempre tinha minha mãe, eu sou muito de ter amigos,
Então eu adorava confraternizar, e justamente por que aconteceu de justamente a minha mãe morrer no dia do meu aniversário, que era uma data que eu gostava tanto, que eu confraternizava tanto com ela, e agora, pelo resto da minha vida, vai ser uma data triste, não vai ser aquela data alegre que antes eu tinha. Eu falei, bem-vindo ao amoroso Deus dessa dimensão, né? Que faz isso com, não só com você, mas com tantas outras pessoas, né? Sabotam datas que para as pessoas são tão especiais, sabotam momentos. Bem-vindos, o seu personagem foi criado para sofrer. Você está aqui para sofrer. É complicado, né, Fabiana? A gente estava conversando sobre isso. E eu quero ler um relato que eu tô com tanto relato atrasado, uns 200, né? Eu tenho umas 500 ou quase 1000 solicitações de amizades no Facebook que eu tenho que analisar para me aceitar muitas pessoas, para estar adentrando ao nosso grupo de amigos, e os relatos que eu vou dizer para vocês que é o termômetro do trabalho que eu faço. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos mandam seus relatos ou entram em contato com o e-mail de relatos. Não existe outra maneira de entrar em contato comigo a não ser pelo e-mail de relatos, tá bom? E você não vai receber uma resposta de e-mail no seu relato, tá? Eu já digo isso há muito tempo. Você vai ouvir em vídeo. Então é a forma que eu escolhi para trabalhar, tá? Mas vamos ao relato que interessa, vamos prestar atenção, vamos analisar que um dos nossos queridos irmãos e amigos nos mandou esse relato que eu particularmente li praticamente 80%, então é novo, né? Nós vamos ler aqui juntos, né? Eu, vocês e Fabiana. Prestem atenção. Olá, Marcelo. Meu nome não terá muita importância para o que eu vou dizer, mas pode me chamar de Rafael, que acredito ser o nome do meu eu maior, pelo menos no meu estado de consciência atual. Eu não me surpreenderia se mais tarde descobrisse que meu nome pudesse ser Miguel, Gabriel ou qualquer outro. Fiquei um bom tempo pensando quando eu deveria escrever essa mensagem, até porque eu não tive, pelo menos até agora, nenhuma experiência sobrenatural que eu me lembre. Apesar de eu acreditar sem dúvidas que já devo ter tido várias em ocasiões que aconteceram enquanto eu dormia. Assim como já devo ter conversado com diversos tipos de alienígenas e feito coisas que eu sequer cogito nessa consciência de personagem devido à nossa memória sabotada. Por isso resolvi escrever essa mensagem de forma a ser uma espécie de autobiografia, pois embora não tenha tido nenhuma experiência sobrenatural nessa dimensão, minha vida não deixa de ser até certo ponto atípica ou estranha, fora do comum. Eu creio que em meus 17 anos de vida, como este personagem, eu possa ter vários pontos em comuns com aqueles que também foram chamados a despertar. Ó, com 17 anos já né? Tá assim, conversa, né? Tem uma consciência, né? Você vê pelo linguajar do e-mail que a pessoa, né, o nosso amiguinho é um amiguinho bem consciente, né? Escreve bonito, né? Eu com 17 anos eu tava tomando a plamba. Eu acho que com 17 anos eu tava no terceiro ano da 7ª série. Terceira vez na 7ª série. Aí faltaria mais uma vez. Não. Eu acho que eu tava na 4ª vez repetindo a 7ª série do 1º grau. Porque na realidade o povo me zoava, né? Falava que eu tava me formando, tava me graduando na 7ª série, porque já era a 4ª vez que eu repetia, eu já tava me graduando, né? Era mais ou menos assim. Muito inteligente, né? O rapaz, vocês percebem a diferença. A história que eu vou contar a partir de agora foi escrita propositalmente em terceira pessoa, que para
terceira pessoa. A história que vou contar a partir de agora foi escrita propositalmente em terceira pessoa para que desse um tom de impessoalidade. Afinal, se eu sou mais um personagem, nada mais justo que escrever como se eu fizesse parte de uma ficção. Olha, a mente, né? Muito inteligente. Afinal, eu e todos que estão lendo ou ouvindo fazem parte de uma. Espero que não soe pretensioso ou arrogante daqui para frente, pois não é minha intenção. A história desse personagem, que é dele, do nosso amiguinho, começa antes mesmo de seu nascimento, mais especificamente em 1998, quando sua mãe, uma evangélica ferrenha, estava conversando com outra irmã da igreja e esta lhe tinha dito de que ela teria um filho varão. Tanto que, por causa disso, sua progenitora diz que ele é uma espécie de filho da promessa e de que ele já foi, desde antes do seu nascimento, prometido a um ser, servo do Senhor. Hoje em dia ele consegue ver o quão triste e violento isso. Ele está falando dele mesmo. Ele está narrando a história dele, né? Pessoa. Terceira pessoa. Né? Hoje em dia ele consegue ver o quão triste e violento isso é. Dizer para um personagem de que ele está fadado antes do nascimento a adorar uma entidade que aqueles que o adoram desconhecem a real origem, não dando importância alguma para o livre-arbítrio. Isso nunca existiu, livre-arbítrio, né? Lembra que nós estávamos conversando sobre a igreja, né? Quando a gente frequentava? Exatamente. Né? É a maior palhaçada. Aqui não existe livre-arbítrio. Em lugar nenhum aqui. Nesta terra, dimensão, não. O personagem, que no caso é ele, né? Diferente de algumas pessoas que já relataram aqui, não teve nenhuma experiência sobrenatural na infância, nem resquício memoral de uso de mediunidade, embora tivesse uma imaginação bastante fértil e, de certa forma, uma, entre aspas, intuição, também tendo esporádicas crises de choro, né? A qual, não sabendo de onde vinha, atribuía a culpa na falta de vontade de ir para a creche que frequentava. Mas pode-se dizer que ele era uma criança bastante educada e introvertida. Também era muito inteligente, sendo sempre o primeiro da turma. Porém, nada disso o impediu de ter aprontado suas maldades. Era particularmente cruel. Com seu priminho de 7 anos, chamado Wallace. Mas sempre era discreto, fazendo tipo bate e esconde a unha. Até aí ele vivia normalmente. Como nasceu em família evangélica, sendo até mesmo apresentado a Deus quando bebê, realmente acreditava em Deus e já chegou até mesmo a pregar na igreja que frequentava aos 10 anos de idade. Mas nunca fora muito fanático com a religião. Tanto que aos 12 ele já questionava a existência de um Deus e aos 13 anos tinha se tornado uma espécie de agnóstico. E conforme crescia, ia se tornando cada vez mais sozinho. Toda pessoa que desperta, ela se sente uma extrema solidão. Ela pode estar no meio de centenas de pessoas, no meio dos familiares, amigos, mas ela sente uma solidão muito grande, porque nada faz sentido para ela. E conforme crescia, ia se tornando cada vez mais sozinho. Mas aos 15 anos de idade, no primeiro ano do ensino médio, ele acabou por ter a primeira paixão da sua vida. Pode parecer trivial, mas sua jornada nas questões espirituais se deu justamente por essa garota a qual se apaixonou. A menina era espírita, Wicca. Né? Wicca é bruxaria, se eu não me engano, de origem celta, lá para os lados da Inglaterra antiga, né? Bem antigos, primórdios da Inglaterra. A menina era espírita e Wicca. Ele dizia que podia enxergar a áurea das pessoas,
Isso foi o pontapé inicial para que ele voltasse a se interessar pelo assunto acerca da espiritualidade. O personagem não era exatamente leigo nisso, pois já tinha pesquisado sobre viagem astral antes de conhecê-la. Porém, o interesse pelo assunto morria e voltava esporadicamente. Passado certo tempo, os dois acabaram por se separar, sendo feita assim a primeira desilusão amorosa dessa vida, e muito provavelmente a 20ª, se contar as desilusões dos outros personagens, a qual já foram encarnados e desencarnados nessa passagem por este planeta chamado Terra. Para tentar superar esse rompimento da relação, ele tentou se aprofundar nas coisas espirituais e foi aí que conheceu em 2015 o trabalho de um desses mestres da espiritualidade chamado de L, né? Não vou dizer o nome da pessoa que está aqui, é lógico, né? LF, mas vocês vão saber mais especificamente, mas chamaremos ele de L para evitar confusão, né? Professor L, né? Que misturava alienígena, budismo, religião, hindu e mais outras presepadas e enganações dessa dimensão. Em 2016, o personagem entrou em um grupo espiritualista a qual o nome não é conveniente falar, mas é importante dizer que ele já fez parte da equipe administrativa dele e foi selecionado, pois, segundo a palavra de um médium que era o líder, um certo grupo de espíritos que teoricamente seriam de mentores e espíritos de boa índole e recomendaram para ser parte da equipe. Hoje em dia o personagem acha que ele foi recomendado por ser um potencial, entre aspas, esperto, e que era melhor para esses espíritos do bem garantir a posição dele no grupo para evitar que ele saísse das garras dos dominadores. Mas mesmo estando em boa posição nesse grupo e tendo respeito e admiração por ser o administrador com menor idade, o personagem ainda sentia que alguma coisa não estava certa. Olha onde ele estava. O personagem ainda sentia que alguma coisa não estava certa. Por assim dizer, um tipo de sentimento de não estar sendo sincero consigo mesmo. Algo que julgo que todo desperto já sentiu alguma vez na vida. Essa intuição de que está se enganando. Principalmente porque as religiões pregam que nós adotemos um comportamento que não é nosso, tendo uma mansidão e altruísmo inalcançáveis, quase beirando ao divino. Era o que os mormons faziam. Os mormons cobram uma perfeição tão grande, lembra? Você não conseguia ser perfeito como o Pai Celestial queria, aí os negros começavam tudo a desandar. Ou seja, sentia-se vazio. Foi aí nesse mesmo grupo que ele descobriu o canal do Chamados a Despertar. Esse Chamados a Despertar é odiado no astral. Os Chamados a Despertar que é odiado. Vocês não têm noção. Foi aí, nesse mesmo grupo, que ele descobriu o canal Chamados a Despertar. Num post onde o senhor Marcelo Marins estava respondendo algumas pessoas de forma agressiva. Né? Claro, afinal estamos falando do MM Old School, né? Ou o senhor Marcelo Marins da velha escola, que arranjou treta com todo mundo. Era assim, Bia? Era desse jeito. Foi aí nesse grupo que ele descobriu o canal do Chamados a Despertar, num post onde o senhor Marcelo Marins estava respondendo algumas pessoas de forma agressiva. Claro, afinal estamos falando do Marcelo Marins, né? O old school, né? O velha escola que arranjou treta com todo mundo. Eu não me lembro exatamente do conteúdo da postagem, mas me lembro de um vídeo que foi feito como tréplica ao Marcelo. A pequena semente
do despertar começou a germinar nesse instante. Tendo ficado muito incomodado com o excesso de polidez do vídeo. É o Zé Bonitinho, né? Né? Olá, meus queridos amigos. Fomos ofendidos pelo senhor Marcelo Marins dos chamados a despertar. Ele nos ofendeu a nossa espiritualidade. Vamos orar por ele, né? Vamos orar por ele. Mais ou menos assim, não é? Era exatamente. Ai, ai. Pois é, meus queridos, fomos magoados pelo Marcelo Marins. É mais ou menos assim, né? A pequena semente do despertar começou a germinar nesse instante, tendo ficado muito incomodado com o excesso de polidez. Excesso de polidez é bondade, educação, né? Porque você fala assim, rapaz, você tá me ofendendo? Vai se catar, seu vagabundo. Você tá achando que você tá falando com quem, né? Mas eu sou mais ou menos assim, ô meu querido. Essas são as pessoas mais perigosas, né? Ô meu querido, por que você está fazendo isso? Você bateu na minha face. Eu vou te dar outra. Pode bater. Eu sou do bem. O mestre disse, se bater na sua face, oferece a outra. Rapaz, se bater nessa face aqui, toma um socão em volta. Deu um tapa, leva um soco 10 vezes. Comigo é desse jeito. Eu sempre fui assim, não é, Fabiano? Eu sou pros cocos. Eu sou meio doido mesmo. Mas continuando. Né? Minha fama aqui não é boa não, Bisote, viu? Até os malas têm receio de mim. Eles acham que eu não sou muito normal, não. A pequena semente do despertar começou a germinar nesse instante, tendo ficado muito incomodado com o excesso de polidez do vídeo citado. Ele começou então a ver os vídeos dos chamados a despertar, o personagem, o menino, né? E ficou surpreso com o jeito energético do dono do canal, do jeito doido mesmo, né? É o seguinte aí, você quer sair desse mundo? Você quer sair daqui? Larga de ficar aí, oh, meu Deus do céu, minha filha. Você tem que lutar com as suas próprias forças, você tem que arregaçar as mangas, não é pedir para nenhum mestre das cucuia, mestre espiritual, vir em cima de você, não. Você tem que lutar, só depende de você, você vai ser escravo. É do meu jeito, é desse jeito assim. Bom, a pequena semente do despertar começou a germinar neste instante, tendo ficado muito incomodado com o excesso de polidez do vídeo citado. Ele começou então a ver os vídeos dos chamados a despertar e ficou surpreso com o jeito energético do dono do canal. Mas não de forma negativa. Na realidade ele até gostou, pois pela primeira vez ele sentia que alguém estava sendo sincero e humano enquanto falava, e foi justamente essa sinceridade que o levou a ver mais e mais vídeos e por consequência começou o processo de despertar de consciência e abandonou toda a falsa espiritualidade a partir de então. Talvez essa tenha sido a coisa mais sobrenatural da vida do personagem. Afinal, qual motivo teria um menino de 16 anos em acreditar num homem, pai de família, com quase 40 anos, que mora em Uberlândia e que tem escolaridade menor que ele? Humilhou, hein? Você pegou pesado, hein? Você humilhou, hein? Mas tá bom. Mas é verdade. Eu tô gostando. Você é um garoto esperto. Ele é muito evoluído. Você é evoluído. Mas, a mente, olha a mente dele, o jeito dele ver as coisas, né? Ele é avançado. É muito avançado. Eu vou te perdoar que pra idade você dele. é avançado, sabe? Então eu vou continuar a ler, que eu fiquei desconcertado aqui. Pera aí, deixa eu voltar. Dar uma recomposta aqui, né? Talvez essa tenha sido a coisa mais sobrenatural da vida do personagem. Afinal, qual motivo teria um menino de 16 anos
e acreditar num pai de família com quase 40 anos que mora em Uberlândia e que tem escolaridade menor que ele. Sem ofensas, é claro. Tudo bem, tá perdoado, tá beleza, né? Sem ofensas, é claro. Ele gostou de você justamente por isso também. Pelo fato de você ser o cara mais improvável. E ainda assim ter uma mensagem poderosa que com certeza mudou a vida de milhares de pessoas. Ó, agora... Pera aí, chega perto de mim não que eu vou explodir, Fabiana. Mas olha que interessante, né? Quando eu comecei o canal, muitas pessoas riam de mim. Ah, não sabe nem conversar direito. Eu gosto do professor fulano, do professor ciclano. Eu sou PhD, eu tenho não sei o que lá, formado na faculdade, dei aula disso, eu sou assim, a pessoa fala polida, outros mestres daqui, não sei o que lá. Era só gente gabaritada, né? Só gente gabaritada, falando em português polido, bonito, né? Falando manso, porque você fala pra pessoa mansamente, né? Fala, olá, né? Você tem que ir. Você mete a mão, eu meto a mão na fuça. Acorda, vamos. A vida é dura. Tem que ir pra cima, né? Ficar nesse negócio de, essa mansidão, não. Então, assim, né? Então é interessante a análise que ele fez, né? A pessoa coletava de mim, me chamava de analfabeto, falava que eu não sabia conversar, falava que tinha gente que colocava nos comentários dos extintos comentários do YouTube. Então o pessoal caçoava mesmo, coletava, né? Mas a mensagem era poderosa demais, incomodava, né? Porque os tão estudados, evoluídos, né? Tudo cheio de diploma, se sentia extremamente incomodado com o que eu falava. A palavra era poderosa, porque ela não era dita por palavras, era por energia. E embora fosse carregada de erros de português, erros gramaticais, fosse carregados de expressões idiomáticas, regionais de Minas, Uberlândia, né? O ai, sou, né? As palavras, a gente tem toda uma peculiaridade, uma particularidade no nosso sotaque regional, mas isso era o de mínimo, porque o que mais importava era a mensagem energética proferida pelos nossos amigos alienígenas, e essas aí, meus amigos, era poderosa. Tanto que batia e envolvia, como eu posso dizer, o campo energético das pessoas. Né? Talvez essa tenha sido a coisa mais sobrenatural da vida do personagem. Afinal, qual motivo teria um menino de 16 anos em acreditar num homem pai de família com quase 40 anos que mora em Uberlândia e que tem escolaridade menor que ele? Sem ofensas, é claro, ele gostou de você justamente por isso também. Pelo fato de você ser o cara mais improvável e ainda assim ter uma mensagem poderosa que com certeza mudou a vida de milhares de pessoas. Hoje ele consome mais carne. Hoje ele não consome mais carne há uns 2 anos. Hoje ele não consome mais carne há uns 2 anos. Tenta meditar pelo menos uns 30 minutos por dia e ainda luta. Assim como muitos, contra o vício da pornografia e contra os apegos dessa dimensão manipulada, a adolescência, os hormônios, a forma de configuração pela qual nós somos criados, né? É algo muito forte. Então eu já fui viciado em pornografia na adolescência, criança, já citei isso até em vídeos, né? É algo que eu posso dizer para vocês que a gente tem que lutar. Barulhão, né? Tá chovendo. Não é de chuva. Vamos seguir. Hoje ele não consome mais carne há uns 2 anos, tenta meditar pelo menos uns 30 minutos por dia e ainda luta, assim como muitos, contra o vício da pornografia e contra os apegos dessa dimensão manipulada. Ele ainda não descobriu qual é a sua origem cósmica de forma comprovada. Porém, já suspeitou ser várias coisas. Primeiro draconiano,
depois felino, depois reptiliano, e agora se encontra numa confusão entre felino, draconiano e reptiliano, mas sabe com toda certeza de que é filho de Orion, não importando a raça, e seu tempo de descobrimento vai chegar e, quando vir, vai abraçar sua origem independente de qual seja. Atualmente, sua maior ambição é ser uma daquelas pessoas que, ao morrer, irão assumir a consciência do eu superior automaticamente. Mas sabe que para isso terá que fazer por onde, o que não é uma tarefa simples, tendo em vista os ataques que ele recebe, assim como outros que seguem o mesmo caminho. Acho que isso era tudo o que eu tinha para falar. Me desculpe se acabei escrevendo demais, mas somente hoje eu senti que eu finalmente deveria escrever uma mensagem. Sei que não sou perfeito, sinto que tenho muito pela frente e até lá posso me descobrir algo que quebre totalmente minhas expectativas. Gostaria de agradecer imensamente ao Marcelo Marins e sua família por terem sido os porta-vozes da mensagem das estrelas que me mudou para sempre. Com gratidão. Possivelmente Rafael e possivelmente Akar. Porque o Akar, existe um clã Akar. Existem muitos Akars. Eu falo para muitos Akars. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse nosso amigo, que tão jovem, tão novo, tem uma consciência já tão grandiosa. Quem me dera eu com 17, 18 anos, eu tivesse uma consciência assim, embora eu tivesse tantas experiências, mas eu assim, vivia, eu era totalmente confuso, não tinha ninguém para me ajudar, né? Não tinha ninguém. A minha mãe tentava, mas minha mãe era de dogmas espíritas, né? Então não rolava. Então eu era muito confuso e o meu despertar, o contato com os Colups aconteceram muitos anos depois, quando eu já estava velho, casado, pai de família. Então assim, eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, se eu com 17 anos de idade tivesse encontrado um Marcelo Marins por aí, né, que pudesse me orientar, hoje eu com 41 anos de idade seria muito mais avançado em conhecimentos, eu seria muito mais aplicado, né? E assim, olha o que essas crianças, esses jovens, a mente e a preparação deles. Eu fico imensamente lisonjeado de poder eu estar ajudando pessoas assim a sair das mãos desses seres dominadores que se passam por deuses, mestres ascensionados, comandos de luz, porque na realidade sair de um planeta dominado por alienígenas, na qual eles se passam e vocês o conhecem como deuses e seres de luz, é praticamente impossível. Tanto que vocês vão ver aí que todo mundo adora ser escravo de algum ser espiritual, seja Deus, mestre, entidades, seja comandos, hierarquias, a ridícula fraternidade branca, a fraternidade racista e tantos outros seres espirituais. Então eu fico vendo isso e eu digo para vocês. Eu falo que o e-mail de relatos ele é o termômetro do meu trabalho. Eu leio e é por ele que eu tenho conhecimentos e que eu meço se eu estou indo bem ou não. E eu quero deixar com vocês esse e-mail de relatos para que você pondere, para que você jamais desista. Você não sabe quem você é. Eu sempre estou falando isso. Às vezes parece disco furado. Você não sabe quem você é. Mas eu sei quem você é. Porque eu vejo em você algo que um dia você vai ver. Este planeta, esta dimensão, ela está composta em sua totalidade por grandiosos seres cósmicos, grandiosos,
Isso em todas as religiões. Mas eles dormem. Eles são enganados. Eles são ludibriados por seres astrais espirituais, alienígenas, desencarnados e muitos encarnados espertalhões que estão com pactos espirituais e muitas vezes muitos charlatões que só querem ganhar dinheiro e aproveitam uma bocada para vender produtos para arrastar essas pessoas, esses seres cósmicos, a um estado de ignorância aonde vão custar a elas milhares, bilhões de anos contado do nosso tempo da terceira dimensão, presos a um mundo alienígena dominado. Então eu falo para vocês, você que me escuta, sejam chamados a despertar, que é odiado, mas que eu tenho orgulho que já causou um belo impacto nos dominadores. Como no Marcelo Marins Consciência Cósmica, que é o meu canal, que carrega o meu nome. Eu digo para você, se você soubesse o grandioso e maravilhoso ser cósmico que você é, e que você está prestes a ir embora para casa, voltar para o seu planeta, se você pudesse realmente saber quem você é, você agora estaria dando pulos de alegria, por saber que você não tem que ser mais escravos desses seres espirituais. Deus, deuses, avatares, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros mestres ascensionados, comandos planetários, chama violeta, como hierarquias de luzes, como também, né, a fraternidade branca ridícula e tantas outras coisas estúpidas, idiotas que recebem o rótulo de luz, que são falsa luz. Eu já fui atacado, eu já fui, já criaram, o que eu posso dizer para vocês, acusações falsas contra mim. Já fui caluniado por pessoas encarnados da terceira dimensão. Pessoas, servos desses seres que eu ataco, desses seres que eu combato-os. Pessoas essas escravas espirituais que foram usadas para me atacar. De forma covarde, de forma onde eu posso dizer para vocês, de forma bem contrária ao que os seus seres de luzes pregam, ensinam e pedem. Eu tenho o prazer, passo e passarei tudo de novo se for preciso, para poder, o quê? Libertar seres cósmicos. E até eles mesmos que já fizeram isso, para que eles pudessem acordar também. Porque eu digo para vocês, este mundo é controlado por esses seres alienígenas, o grande Jeová, o grande dragão vermelho Jeová, refugiado de Orion, o grandioso Elohim, que o ano que vem eu trarei informações inéditas sobre os Elohims. Vocês não têm noção o que virá em 2019. Bomba atrás de bomba cósmica. E eu digo para vocês, nunca desistam. Nunca desistam. Se te ofendem, te magoam, te desanimam, deixa pra lá. Eles não sabem nem quem eles são. Sejam apenas vocês. Lutem. Lutem para ir embora da Terra. E não também ir para a nova Terra. É este o trabalho que eu faço. Para ajudar seres cósmicos. Porque eu tenho uma promessa de um dia eu prometi que eu iria conduzir o máximo de pessoas para fora desse planeta. E é isso o que eu quero de você, que você jamais desista. Grandiosos seres cósmicos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muita paz e luz, que o universo conspire a favor de todos e que sigamos firmes e fortes. A jornada é difícil,
mas nós conseguimos, tá bom? Muita paz e luz. Deixa o seu joinha nos chamados a despertar, o tão odiado canal que os dominadores odeiam, o Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Um beijão meu e da Fabiane, muito obrigado. E contem sempre com a gente. Contem sempre comigo. Eu sempre estarei do lado de vocês nessa guerra. Desde que vocês queiram, desde que vocês me aceitem, eu estarei com as minhas armas em punho espirituais, com a minha armadura espiritual, lutando ao seu lado. Aonde quer que você se encontre, aqui ou no astral, estarei lutando com você. Serei o seu aliado, sempre que você desejar ou quiser, tá bom? Paz e luz a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.